Você sabia que em 2022, no ano passado, o derrame, ou AVC, que é o acidente vascular cerebral, se tornou a primeira causa de morte no Brasil? Olha, uma surpresa, hein? Porque eram as doenças cardíacas, né? A primeira causa de morte, e o câncer seguindo de perto, né? Mas o AVC está em primeiro lugar, olha só. E quanta gente, né? Até jovens estão tendo. Pode ter outras causas que vocês sabem quais são, né? Mas não vamos entrar nesse assunto aí para não causar polêmica. Mas as inflamações, né? Cada vez as pessoas têm mais contato com agentes tóxicos. Foram mais de 300 mortes por dia. 300 mortes por dia, bastante, hein? Quase 500 mil de brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. 500 mil de brasileiros, é muita gente, né? Então, aquelas pessoas que tiveram a sorte, né, e sobreviveram, porque, olha, cuidar da saúde não é sorte. Agora, você pode ter tido uma sorte de não ter cuidado da sua saúde e sobreviver, né? De graças a Deus que sobreviveu. Mas eles podem ficar com alguma sequela. Por exemplo, a memória pode ser afetada, a fala, quanta gente, né, que fala embolado, enrolado, os movimentos. Já falei várias vezes, né? Que uma pessoa, eu vou falar quem é a pessoa, foi a mãe da Cláudia. A mãe da Cláudia, em dezembro, teve um AVC e até hoje, né? Está se recuperando, mas o lado esquerdo todo paralisado, né? Não foi por falta de aviso, nós avisamos bastante de alimentação, mas seguia, não seguia, né? Sabe aquela coisa, né? Então você come certo 2, 3 vezes da semana, pensa que é suficiente, não. Não é, ainda mais depois de uma certa idade, né? Então, não pode bobear. Realmente não pode bobear. Por quê? Perde o movimento, a coordenação, até a visão pode perder. E é a principal causa de incapacidade evitável do mundo. Guardem essa palavra, evitável. É evitável, sim. Não considere como destino, né? Como alguém falou aí, que a mãe, a tia, a avó, todos tiveram. Mas é evitável, tá? Você que programa seu destino através dos seus hábitos de vida. Então, a maioria dos AVCs são silenciosos, como a inflamação subclínica crônica, que a gente falou na primeira aula da maratona DSC. Aquela inflamação que demora anos para manifestar, demora anos para se tornar realmente uma doença. De repente, você nem sabe o nome da doença, porque ela não tem nome. Quando começa a se manifestar nos exames, depois vai para o funcional, então é o energético, depois é o funcional, depois vai no estrutural. E aí ela começa a pegar nome, a virar câncer, a virar doença autoimune, um lúpus, um Hashimoto, uma esclerose múltipla, um AVC mesmo, né? Um Alzheimer, enfim, um Parkinson. Mas no começo são inflamações que vão atingir o seu elo mais fraco. Se seu elo mais fraco for o câncer, vai te dar câncer. Se o elo mais fraco for doenças mentais, você já tem um pouco de genética, vai arrebentar lá, na demência, no Alzheimer. Se o elo mais fraco for na psoríase, na pele, vai arrebentar lá. Mas em algum lugar ela vai arrebentar, tá? Então, o problema é que, assim como a hipertensão, é uma doença silenciosa, tá? Então, tudo isso ocasiona também a doença, né, que você vai ter. E o derrame é silencioso. Por isso, que para que você esperar ter alguma coisa, se manifestar, aparecer, né? Você pode totalmente prevenir. Você não vai prevenir só o derrame. Você vai prevenir qualquer tipo de doença. Como se previne? Não causando inflamações no seu corpo. E se seu corpo está inflamado, se você já tem algum tipo de doença, é porque já se manifestou. Mas e aí, não tem mais jeito? Vou ter que ficar tomando remédio a vida inteira? Claro que não, claro que não. Né? Lá no programa DSC eu vou te ensinar como desinflamar seu corpo e evitar doenças desse tipo e de outros, né? Porque senão, se for assim, né? Eu já tenho genética de câncer, vou me conformar e não é bem assim, não. Tá? Então você tem que aí tomar um cuidado redobrado. De 80% a 85% dos casos de derrame são os isquêmicos. O hemorrágico, aquele que
estoura a artéria cerebral, tudo causa hemorragia no cérebro, é bem pior. Mas a maioria, felizmente, ainda é o isquêmico. E quando ocorre um bloqueio ou um entupimento de uma artéria que impede a chegada de sangue rico em oxigênio e nutrientes no cérebro, aí se constata o AVC isquêmico. Então, dependendo da largura da artéria e do lugar da obstrução, se é no começo ou no final da artéria, os sintomas vão variar. E a região do cérebro afetada também varia. Por isso que alguns perdem a memória, outros ficam com a boca torta, a fala embolada, outros paralisam os movimentos, né, de um lado, geralmente é de um lado, né, braço, a perna, e outros perdem até a visão. Tá? Então, sem o tratamento ou a prevenção adequada, aquela área do cérebro vai morrer, simplesmente morre. Então, não pode ficar esperando o quadro piorar para tomar uma providência, porque sem uma ação, os sintomas não vão melhorar, gente, não vão. Tá? Então, você já está sentindo alguma dormência em alguma parte do corpo, você já está sentindo uma fraqueza em alguma parte do corpo, falta de memória, ou tontura, você vai esperar piorar? Então, já tem alguma... quando aparece algum sinal, é que a coisa já está instalada. Tá? Porque antes de aparecer, já está sendo lesionado algum órgão, alguma artéria, algum tecido. Isso demora anos, tá? Demora anos para se manifestar. Então, muita gente... eu não preciso desinflamar, não preciso cuidar de nada, porque eu não sinto nada. Você não sente nada, mas o processo está lá interno. O processo está se instalando. E quando se trata de um AVC, cada minuto conta. Primeiro porque os sintomas são atípicos. E muita gente que pensa que é um sintoma leve pode evoluir rapidamente para um derrame mais extenso e com sequelas maiores. Então, por exemplo, que eu falei da mãe da Cláudia, já há algum tempo atrás, ela já sentiu uma dormência no braço. Falou que não era nada, não quis ir no médico, não sei o quê, acabou passando. Então, de repente, agora que deu forte, de repente, se for fazer realmente uma tomografia no cérebro, vai constatar que ela já teve outros microderrames, só que, né, conseguiu combater. Mas a pessoa não se cuidou, não preveniu, e aí veio forte e ficou com a sequela, né? Perdeu o movimento. Você quer que aconteça isso com você também? Eu acredito que não, né? Então, de repente, você investir numa pequena quantia para aprender o passo a passo para desinflamar, que é no programa DSC, você vai evitar sequelas ou até a morte, né? Você vai prolongar sua vida de maneira saudável, não prolongar com sequela, né? Já imaginou? A pessoa, eu vou viver até 90, 100 anos, mas com uma bengala, numa cadeira de rodas, com pouco movimento, com dor, sem reconhecer as pessoas, isso ninguém quer, né? Então, ainda dá tempo, com certeza dá. Então, em segundo lugar, né? Primeiro lugar, porque esses sintomas a pessoa não dá bola, como eu falei. E também por múltiplos, porque múltiplos derrames pequenos são uma causa comum e evitável de demência. Então, a pessoa fica, né? Tendo aqueles micro derrames, às vezes não sente nada, ou sente alguma coisinha e deixa para lá, e vai perdendo a memória. Quando vai consultar o médico, que é pedido a tomografia, já constata um monte de microderrames. Por que isso é tão importante identificar? Por que é tão importante identificar os sintomas? A gente não pode esquecer de uma regra básica. Pessoa com derrame deve ser levada a um médico, a um pronto-socorro, imediatamente. Tá? Você notou que a pessoa está tendo, ou você mesmo, se notou que está tendo, tem que chamar imediatamente a ambulância, porque cada minuto conta, cada minuto a sequela vai ser maior, se sobreviver. Então, quanto mais cedo, menores as sequelas. Como saber se a pessoa está tendo um derrame? Aí que vem os sintomas. Os sintomas do AVC aparecem rapidamente, de uma hora para outra. Às vezes a pessoa está bem, garganta hoje está ajudando.
A pessoa está bem, né? Está vendo televisão, está jogando uma partida de futebol, está fazendo alguma coisa, e pá, vem o sintoma. E quais são os sintomas clássicos? Os sintomas clássicos de um derrame. Esses vocês têm que anotar, têm que saber. Esse é o clássico. Então, a pessoa começa a ter alteração na sensibilidade da pele. Tá? Ela fica meio dormente a pele. Não fica contato, né, normal. Você vai sentir que tem alguma coisa diferente. Além disso, a sensibilidade, a dormência pode ser nas mãos, nos pés e até no rosto. Tá? Quando você toma anestesia lá no dentista, você passa a mão, você não sente direito, né? Aquela área anestesiada. Começa a ficar assim. É uma parestesia. Fraqueza de um lado do corpo, né? Pede para a pessoa apertar a sua mão. Se ela não tiver força para apertar, ela está tendo um derrame. Dificuldade para falar, começa a falar, sabe quando a pessoa está bêbada? Parece que a pessoa tomou todas, né? Fala mole, não tem articulação. Alteração, perda da visão. Quando acomete essa área do occipital. O occipital é um osso aqui na nuca. Então, dependendo da área que está ocasionando, fazendo o derrame, vai ter, né, esses sintomas característicos. Então, se pegar com essa área de trás, já a área do occipital já pode perder a visão. E desvio de rima. Desvio de rima é sorriso torto. Pede para a pessoa sorrir. Se ela sorrir torto, é que está tendo. Dores de cabeças fortes também. A pessoa não consegue engolir. Você pode pedir para a pessoa, engole, dá alguma coisa. Não é melhor nem nada para engolir, né? Tenta engolir a saliva. Se ela não conseguir, e tonturas e desequilíbrios. Então, tem um teste muito famoso, acho que vocês até já ouviram falar, do teste para identificar se a pessoa está tendo AVC, que chama SAMU. Esse é muito fácil decorar, né? SAMU, você já lembra de chamar o SAMU. Porque se a pessoa tiver nesse teste e não passar no SAMU, você chama o SAMU. O que é SAMU? O S do SAMU é o sorriso. Então, pede para a pessoa sorrir. Sorriu torto, já é um sinal. O A do SAMU é o abraço. Peça para a pessoa dar um abraço ou levantar os dois braços, né? Ou te abraçar, se ela não conseguir, ou levantar os dois braços, porque geralmente dá fraqueza em um lado, ela não vai conseguir, né? Ela pode até levantar um braço só, mas não os dois. O M do SAMU é música, de música. Pede para a pessoa cantar uma música aí bem facinho. Ciranda, cirandinha. Ou então repetir uma frase simples. Eu moro, tá? Meu nome é tal. Se ela não conseguir pronunciar, se ela engasgar, se ela falar mole, ou falar só a metade da frase, é outro sinal bem importante. E o U do SAMU é ligue para a emergência o mais rápido possível, porque o U é urgência. Se ela está tendo todos esses anteriores, já liga lá e chama o SAMU, porque o U é de urgência. Então, tem um estudo, né? Fizeram um estudo em 2009 que demonstrou que menos de 20% das pessoas conseguem identificar os sinais de alarme. Então, as pessoas, às vezes, estão tendo, ou está vendo alguém ter e não conseguem identificar. Se tiver um dos sintomas desses que eu falei, a chance de estar tendo um derrame é maior que qualquer outro diagnóstico, como glicose baixa. Então, se a pessoa está tendo, por exemplo, uma tontura ou não consegue se equilibrar, levantar os dois braços, você pode pensar, eu acho que ela está com uma hipoglicemia ou com uma hipotensão, pressão baixa, e a pessoa se confunde, né? Mas se tiver um dos sintomas, a chance de estar tendo o derrame é mais forte do que outra coisa que pode ocasionar sintomas parecidos. Então, se tiver dois, então, desses sintomas, já é quase certeza, né? E o problema é que a minoria tem esses sintomas, esses característicos, esses clássicos. Estudos sugerem que a maioria não tem esses sintomas e, portanto, o derrame é silencioso. Está tendo lá e a pessoa pode até sentir algum mal-estar, mas é muito leve e pode confundir com um outro, né? Hipoglicemia, pressão baixa, pode pensar que é outra coisa, desidratação,
né? Então, a pessoa não, realmente a maioria não tem esses sintomas típicos e por isso que muita gente acaba indo tarde lá para o hospital. Então, sintomas que podem identificar um AVC silencioso. Aqueles que eu dei são os clássicos, né? Mas tem alguns mais sutis, que podem identificar, te ajudar a identificar se está tendo um derrame ou não. O primeiro é sonolência. Quando está associado essa sonolência ao derrame, aparece de repente, né? Então, é diferente de um cansaço normal de um dia a dia, do dia de trabalho, de um dia de estudo. A pessoa sente, ai, nossa, eu estou tão cansado que eu estou dormindo aqui. É diferente. E também não passa tomando, por exemplo, tem gente que fala, estou com um sono, vou tomar um café, vou tomar um banho gelado, vou lavar o rosto, ele não passa. A pessoa pode até dormir no meio de uma conversa. Ela está conversando com você, normal, e de repente, tipo, desmaia. Isso é um sintoma de AVC, está tendo AVC. Outros sintomas são náuseas e vômitos. Quando ela apresenta como um sinal de um AVC, quando é um AVC, ela surge de uma forma súbita, associada com tontura. Então, a pessoa tem aquela tontura forte, pode vomitar, pode ter a náusea, que é diferente, por exemplo, de uma indigestão, que a pessoa comeu alguma coisa estragada, de uma virose. É diferente, é muito súbito. O terceiro sintoma são convulsões, né, que se manifestam como crise epilética, convulsiva mesmo. Se a pessoa nunca teve nenhuma crise epilética, não tem histórico de epilepsia, e do nada tem uma crise dessa, precisa ser levado para o hospital imediatamente. Não fica esperando passar, não. Já chama a ambulância ou leva para o hospital, tem que ser socorrido imediatamente. Outro sintoma que parece que não é nada, mas pode ser, são soluços. Mas aquele soluço, não assim que você comer aquela pimenta ardida, te dá aquele soluço. Soluço que não passa. Fica várias horas ou até dias. Tem pessoas que ficam soluçando, né? E sem causa aparente. E se for ainda acompanhado por outros sintomas, como dormência ou problema de coordenação, tem que ir ao hospital com urgência. Tá? Outro sintoma, dor. É uma das alterações raras do AVC. Pode ter dor na face ou na metade do corpo ou até no membro. Começa com muita dor. Então, a dor pode ser episódica, pode ser só um episódio de dor, pode ser transitória ou persistente e pode anunciar outros sintomas debilitantes do AVC, como hemiparestesia, paralisa só um lado, que é a perda de força daquele membro. Então, perde a força do braço, perde a força do braço. Então, a dor pode passar, né, ser pontual, transitório pode persistir, não passar essa dor. E a dor é do tipo queimação, sabe? Quando queima, parece que você queimou o braço no fogo lá. E, além disso, os derrames podem causar também dores de cabeça. Por quê? Porque tem pressão dentro do crânio. E também rigidez associada à limitação do movimento. Então, fica tudo rígido, né? Você não consegue dobrar o braço, pescoço, fica tudo rígido e aquela dor, né? Outro sintoma, desmaio, que pode ser facilmente ignorado. A pessoa pode falar, ainda mais se andou bebendo uma, né? Tomou uma cervejinha, duas, desmaiou porque, né, o álcool fez mal, ou subiu, ou até um desmaio. A pessoa pode estar com pressão baixa, pode estar com desidratação, mas fica atento se tem outros sintomas, porque o desmaio também é um sintoma de AVC. Mais um sintoma, lapsos de memória, formação de novas memórias após o início do derrame. Então, a pessoa perde, está falando normal, depois dá um lapso de memória. E começa a formar outras memórias depois que tem o início do derrame. Ela começa a se confundir, sabe? Sabe de uma coisa, mas esquece da outra. Associado a isso, pode ter tonturas, com início súbito de tonturas, né? De repente daquela tontura, desorientação, pensamentos confusos, né, em relação ao tempo e ao lugar. Tipo, onde estou, né, que dia é hoje? Então, tem esse pensamento de tempo,
né? Você não sabe que dia que é hoje, que mês que é hoje, que ano que é hoje, e onde que eu estou, né? O lugar parece estranho. Pode estar dentro de casa e falar, nossa, onde que eu estou, né? E outros sintomas seriam manifestações neuropsiquiátricas. Pacientes que tiveram um surto psicótico. Há relatos de sintomas paranoides e distúrbios visuais. Então, a pessoa surta, literalmente surta, e claro que quem tem esquizofrenia, tem outros problemas de demência, é normal, né? É normal para aquela pessoa, mas quem nunca teve e surta do nada, aí já é um sinal do AVC. E quais são as causas? É isso que a gente tem que identificar. Quais são as causas das doenças? Porque nós, identificando a causa, a gente vai combater a causa. E claro que são as inflamações, né? As inflamações. Por isso que no programa DSC, você não precisa identificar a causa. Por quê? O programa é destinado a te desinflamar. Como é geral, é sistêmico, vai te desinflamar o corpo inteiro. Então, a causa pode ser uma inflamação em tal órgão, mas o programa é sistêmico, é para tudo, e geralmente vem do intestino, né? A causa maior é intestino e fígado. Então, as causas do AVC pode ser a pressão alta, que aumenta também o risco de 2 a 4 vezes de ter um AVC. Então, quem já tem pressão alta já tem esse risco. E por que tem a pressão alta? Por agentes agressores. Por exemplo, a pressão alta já vem de outras coisas, hipotireoidismo, ácido úrico elevado, metais no corpo. Não é à toa que lá no programa a gente vai tirar metais também, tá? Você vai ganhar alguns bônus lá que eu vou te falar. Alguns, quem comprou até ontem já ganhou. Alguns vão sair, mas ainda tem alguns bem importantes para vocês lá. Então, metais do corpo, até enxaguantes bucais pode causar pressão alta, falta de magnésio, falta de vitamina D, enfim, tem várias causas da pressão alta, que são totalmente evitáveis, né? Um organismo que está ácido, um organismo que está inflamado devido a maus hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso já vai ocasionar a pressão alta. A pressão alta aumenta o risco de ter AVC de 2 a 4 vezes. Doenças cardíacas, arritmias cardíacas, principalmente a fibrilação arterial. Fibrilação arterial, que aumenta até em 6 vezes o risco de ter derrame. Também pode causar derrame, defeito nas válvulas cardíacas, que já é um problema anatômico, quando o coração está dilatado ou fraco, que pode soltar coágulos sanguíneos, que podem, né, eles se soltarem no corpo, pode ir para o pulmão, inclusive, pode até ter morte, né? Ou bloquear uma artéria do cérebro, e aí pode causar um aneurisma, um AVC. Outra causa, né, é a arteriosclerose, que é a formação de placas nas artérias, que pode ser as carótidas, e artérias que irrigam o cérebro. Por que forma esses coágulos, esse sangue grosso? Por inflamação, né? Porque o intestino hiperpermeável vai deixar passar toxinas para a corrente sanguínea, vai vir um batalhão, né, de macrófagos, células do sistema imune, que vai combater, vai querer, né, fagocitar aquele agente agressor, com isso causa inflamação, é liberado um colesterol oxidado para consertar as artérias danificadas, com isso vai ocasionar placas ateromatosas que entopem as artérias. E o cálcio também, o cálcio, se tiver em lugar errado, se tiver lá na sua artéria, também ocasiona um entupimento. E por que o cálcio vai lá? Porque você deixou de tomar uma vitamina K2, por exemplo. Então, no programa DSC também vai ter a semana de suplementação, que muita coisa você vai aprender como suplementa e por que suplementar o tal, né? O mineral, a vitamina, seja o que for, que eu vou explicar lá para vocês também. Outra causa, claro, é o tabagismo. O fumo aumenta o risco de AVC isquêmico em 2 vezes e o hemorrágico em 4 vezes. O hemorrágico ainda é pior que o isquêmico, e a chance é 4 vezes maior no hemorrágico. Por quê? Porque o cigarro aumenta o risco também da arteriosclerose, que aumenta a formação de placas e trombos e os aneurismas.
O outro risco é diabetes. Diabetes é uma doença totalmente evitável e curável, sem remédio. Com mudanças alimentares, você consegue reverter o processo de diabetes. Por isso, lá que no programa também eu vou ensinar você a se alimentar da maneira correta, tá? Então, o açúcar alto no sangue lesa vasos sanguíneos e inflama todo o nosso corpo, inclusive nosso cérebro. A barreira hematoencefálica é igual à barreira intestinal, tem a mesma composição. Então, lá passa também o açúcar, os LPS, que são os lipopolissacarídeos, provenientes da degradação de bactérias gram-negativas, que são bactérias patogênicas. Se você começa a ter uma alimentação inflamatória, essas bactérias patógenas vão subir de número e vão ficar mais virulentas, vão liberar essa toxina, que ela vai lá no cérebro, ela atravessa a barreira hematoencefálica, danificando neurônios. Né? E com isso também vai danificar as artérias do cérebro. Sendo que, você já sabe, né? Eu sempre falo, e quem não sabe, fica sabendo que o Alzheimer é um tipo de diabetes, é considerado, é chamado de diabetes tipo 3. Né? Hoje a causa é o colesterol alto, mas não é assim, meu colesterol está um pouco alto, então eu tenho que abaixar. Quanto mais alto, a chance dele oxidar é maior. O que importa é se ele está oxidado ou não. Geralmente, quem tem o colesterol muito alto, eu digo alto acima de 300, tá? Porque tem gente tomando a civastatina com colesterol de 180. Aí não, né? E também tem exames para detectar se o colesterol está alto ou não. E o HDL baixo, porque o HDL é um protetor. Não é que o HDL é bom e o LDL é ruim. É que o LDL não pode estar oxidado, tá? E o HDL é o nosso protetor cardíaco, ele não pode estar baixo. Sedentarismo e obesidade, um puxa o outro, né? A pessoa não faz exercício, já cria um excesso de gordura, por isso que lá também no programa DSC, vocês vão ter exercícios que eu vou passar para você de segunda a segunda, todos os dias, tá? Não é que você precise fazer. Eu faço 5 vezes por semana, já tá bom, né? Mas todo dia você vai ter algum tipo de exercício para diversificar e você montar o seu programa de exercícios com o que você mais gosta. Vou te dar várias opções lá de exercícios. Com peso, sem peso, alongamentos, o HIIT, enfim, vai ter vários tipos de exercício lá para vocês. Então, o que faz toda a diferença é a prevenção e evitar novos episódios, né? Porque se já teve uma vez, você teve a sorte de estar vivo aí, ou de nem ter tido sequelas, você vai deixar ter a segunda vez, a terceira, a quarta? Ninguém resiste, né? Então, não pense que, eu vou ter que tomar mais remédio. Não, você tem que reverter o seu processo inflamatório. Você tem que reverter a sua doença. E quem não teve, não vai querer ter. Por isso que a prevenção, a promoção da saúde é o mais importante. Porque você pode não estar sentindo nada agora, mas faça um exame. Seu médico já, por acaso, pediu um exame de fibrinogênio? Já pediu um exame de homocisteína? Eu acho que não, né? Que são esses exames marcadores de AVC.